Nesse segundo bloco, nós vamos conhecer a história de quem resolveu empreender, só que começando do zero. E Pedro, você viu nesse segmento uma oportunidade de empreender, mas criou um produto diferenciado, né? Exatamente, Rodrigo. A ideia do clube foi trazer, né, para a população do Gama algo voltado de fato para a qualidade de vida, para a saúde, né, através do exercício funcional, e que a gente pudesse divergir um pouquinho das grandes redes, né, que são as academias convencionais de musculação. Me envolvo com o esporte desde 5 anos de idade. Então, assim, eu fui karateca durante 9 anos, né, parei na faixa marrom por conta do futebol. Com 12, eu comecei a jogar futebol, com 14 me profissionalizei, joguei em alguns clubes, aqui no DF, joguei fora do país. E em 2017, eu migrei para a arbitragem, né, que é hoje a minha segunda atividade, né, depois do clube, onde eu faço minha renda extra, e sempre estive envolvido no esporte. Então, assim, eu devo isso muito aos meus pais, né, minha mãe e meu pai, porque foram pessoas que sempre incentivaram eu e minha irmã a estar sempre dentro do esporte. Então, assim, na época da escola a gente até brincava um pouco com os colegas e era motivo de zoação, né? Ah, Pedro não sabe soltar pipa, não sabe jogar biloca, nunca brincou de golzinho. E de fato era verdade, porque com 5 anos a gente já estava dentro das academias, fazendo atividade, fazendo escola de música, fazendo idiomas. Então, assim, minha mãe sempre deixou muito claro pra gente: o que eu puder dar pra vocês, coisas que eu não tive, eu vou fazer. Porque eles sempre acreditaram nesse poder do esporte de fato, né? E culminou nisso aqui. Quem entra aqui olha assim, mas é uma academia, não tem um aparelho de ginástica, porque a atividade oferecida aqui, ela utiliza o peso do corpo como principal carga de trabalho, né? Exatamente. Aqui no clube o nosso foco é de fato isso, o peso corporal e os pesos livres, né? Que são anilhas, halteres, kettlebells, barras. Então, com isso, a gente traz para o nosso cliente um trabalho mais completo voltado para a consciência corporal. E quando ele vem treinar conosco, ele consegue entender do porquê e do para que ele está realizando aquele tipo de exercício. Você entrou num mercado que tem várias franquias, várias redes muito grandes, que investem pesado. Até as academias pequenas, o investimento hoje é alto. E por que você escolheu a academia? Então, a ideia de montar o clube, né, era de fato montar uma assessoria esportiva, só que com o diferencial de ter um espaço físico para as pessoas irem e treinar, né? Então, com a ideia, foi quando eu comecei esse projeto, lá na garagem da Quadra 11, né, do setor oeste, e aí com o passar do tempo a demanda foi aumentando, o espaço foi ficando pequeno, só que eu não queria perder a nossa essência, de fato, do treinamento funcional. Como você diz, a gente concorre com muitas redes, grandes marcas, né, de fato, só que o trabalho que a gente oferece é muito diferente do que as academias convencionais também oferecem, né? Então, por exemplo, a pessoa quando entra no clube, que ela vê esse espaço montado, primeiro que ela não sabe o que ela vai fazer, já é um diferencial, porque a pessoa não tem rotina, né? Então a pessoa ela vem treinar no clube e ela não sabe o que ela vai fazer, então isso desperta um pouquinho mais de interesse, não entra naquela mesmice de todo dia estar fazendo a mesma coisa. Outro diferencial do clube é o nosso atendimento, né, que a gente prioriza muito isso, que é o profissional estar perto do aluno, corrigindo, orientando, mudando as cargas, para que ele de fato se sinta acolhido e se sinta bem atendido, né? E com isso, a gente fez com que o treinamento funcional adentrasse na cidade do Gama também com muita força, conforme as academias de grandes redes. Como que foi o começo, as dificuldades que você enfrentou? Como que foi o seu pontapé inicial? Então, a dificuldade a gente encontra até hoje, né? Porque ser sozinho no ramo do empreendedorismo é muito complicado, né? A gente tem 2 casamentos. Um que é a família, obviamente, que te apoia em tudo, e outro são as redes, né? Os bancos. Porque, por exemplo, a gente ainda não consegue ter um capital próprio para fazer com que a empresa cresça, pelo fato de ser sozinho e começar do zero, como você falou. Então, até hoje, o clube vai fazer 8 anos, então é a gente pegando crédito, pagando crédito para fazer com que a empresa se desenvolva. Então isso é uma dificuldade muito grande, e para isso é feito que a gente tem que ter uma resiliência muito grande também, a gente poder diferenciar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. O começo ali é tudo muito difícil, até conseguir crédito. Normalmente o banco nega, porque você não tem uma garantia, não tem um histórico. Como que você superou essa fase? Então, é como eu falei, né, da família. É muito bom quando eu volto há 8 anos atrás
e me lembro de quando a gente começou. Eu falo a gente porque o clube eu sempre deixo muito claro para todo mundo, o clube é nosso, né? Dos alunos, é do Pedro, dos professores, não tem essa questão de individualidade, é do Pedro, não. Eu gosto de deixar bem claro que é nosso, porque é uma construção que ela se faz diariamente, né? Com os nossos alunos. Então, na época que eu comecei, lá em 2017, foi a minha mãe que me salvou, né? Então, assim, minha mãe, ela tinha vários cartões de crédito, né? E com esses cartões, eu conseguia comprar equipamento, conseguia pagar o aluguel da loja. Então, foi durante cerca de uns 24 a 36 meses usando os cartões da minha mãe. Eu me lembro como se fosse hoje que eu paguei fatura de R$ 2,50 durante mais de um ano. Porque não tinha capital e eu tinha que fazer, né? E como eu falei para você, eu saí de uma garagem onde a gente não tinha muito fluxo de aluno, entrava o necessário para poder pagar os fixos, né? E quando a gente veio para o clube, eu saí para o clube aqui nesse lugar que a gente está conversando, eu saí de um custo de R$ 1.200 por mês na casa e passei para R$ 8.000 aqui. Então foi um salto muito grande de um custo muito elevado e eu confiei muito, obviamente, em Deus, né? E naquela sequência do trabalho que eu vinha fazendo na garagem para que de fato pudesse dar certo, né? Então, assim, até um fato curioso, quando a gente veio inaugurar a loja aqui, eu construí isso aqui sem ninguém saber dos alunos, então assim, foi uma surpresa para os alunos, né? Durante um tempo que a gente ficou construindo, onde a gente está hoje era um depósito que meu pai usava, né? De um depósito de fumo, meu pai é representante de fumo, então ele trabalhava nessa loja aqui ao lado, que era um depósito. E aí, quando eu saí da garagem e vir para cá, ele tirou tudo que ele tinha aqui, colocou lá, então eu tive que reformar todo esse espaço, e onde foi a ajuda da minha mãe, a ajuda da família, enfim. E aí no dia da inauguração, eu sou católico, né? E no dia da inauguração eu sentei ali na recepção e fiz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Que falei que quando o clube passar de 100 alunos, que naquela época era o que eu precisava de ter no mínimo para poder pagar os custos, eu iria em Trindade, né? E a gente inaugurou aqui dia 29 de outubro, que foi num sábado, e no dia 1º a gente começou a trabalhar. E quando foi, dia 29 de setembro, no dia 1º de outubro a gente começou a trabalhar aqui. Com 10 dias trabalhando no clube, a gente tinha 130 alunos. Então assim, foram 10 dias trabalhando e 130 alunos ativos. Então foi quando eu botei o joelho no chão novamente e falei, acho que agora o negócio vai dar certo. Eu tenho um professor na arbitragem que ele fala que a arbitragem é como empreender. Se a gente tiver medo de fazer aquilo que a gente acredita que vai dar certo, a gente não sai do lugar, né? Então, assim, o nosso maior desafio hoje no clube é quando o mês ele se finda. Por quê? Eu te falei, por oferecer algo diferente das academias convencionais, isso também vem para o lado financeiro. Então, ainda aqui, hoje a gente trabalha de uma forma mensal. As academias convencionais hoje elas trabalham com recorrência. Então, assim, a pessoa chega, ela faz o plano recorrente e aí ele dá o seu cartão para a academia e ele, mês após mês, vai debitando o seu cartão. Aqui não. Aqui a gente deixa o aluno muito à vontade. Então, por exemplo, esse mês você acertou com a gente, então você tem 30 dias para treinar. No próximo mês, se o Rodrigo não quiser continuar no clube, tudo bem, tá tudo tranquilo. Só que, de fato, para a gente é uma insegurança muito grande, né? Então, por exemplo, por isso que eu digo que é sempre um desafio empreender, né? E na nossa área, muito diferente. Porque você finaliza um mês, opa, deu tudo certo, graças a Deus, conseguimos quitar tudo, conseguiu guardar um pouquinho para o capital de giro, e no mês que vem? Será que aqueles alunos vão estar aqui com a gente novamente? Você acaba sendo quase que obrigado a ser muito organizado com a parte financeira também, né? E aí isso obriga a gente também a ter uma tratativa, uma fidelidade, um relacionamento com o cliente muito grande, né? Então, assim, não é nem por conta do financeiro que a gente tem essa proximidade do cliente, mas obriga a gente a ter ainda mais, né? Então, assim, é o aluno faltar 2, 3 dias e você mandar uma mensagem, o que aconteceu? Tá tudo bem? Obviamente que isso não é pensando no financeiro 100%, até porque é um ser humano que está ali, né? E a gente, quando opta por estar na educação física, a gente opta por atender o ser humano, né? Então, assim, o que vem em segundo plano, que também é muito importante, que é a parte financeira, a gente deixa um pouquinho de lado nesse momento, porque a gente precisa entender qual é a tua necessidade. Com isso, como é que a gente supre, às vezes, essa falta? Com as nossas vendas de produto, né? Que são as camisetas, que são os bonés, que são as meias, né? Que são os nossos eventos. Começa a agregar valor ao seu produto principal. Exatamente. Então, assim, a gente meio que começa a criar uma rede, né, de produtos do clube, a mensalidade sendo o principal produto, depois vindo o que a gente chama de acessórios, né?
E aquilo ali vai se complementando, e aí a gente vai conseguindo seguir. Quando você olha lá para o começo, o que você sente diante daquilo que já enfrentou, de como está hoje? Olha, Rodrigo, de vez em quando eu comento até com os meninos aqui, se fosse para eu começar hoje, o que eu passei desde o início, eu acho que eu não teria coragem. Porque, de fato, foram muitas dificuldades, principalmente porque a gente pegou pandemia, né? Então, assim, a pandemia pra gente foi um negócio muito gigantesco, porque sozinho, sem investidor, sem investimento, tudo que eu tinha eu tive que vender, carro, moto, enfim, todos os meus bens se foram, porque eu precisava manter a minha estrutura, né? Então, assim, na época da pandemia, a gente saiu de cerca de 320 alunos para 0. Então, assim, foi um negócio muito complicado. E o pior foi o pós-pandemia, que era você provar para o teu cliente que ele poderia voltar a treinar, que aqui seria um ambiente seguro. Então, o desafio foi ainda maior. Todo dia era um sofrimento. Só que aí, o que eu optei fazer? Eu vinha para cá todos os dias cedo, continuei pagando os meninos como eu pagava, graças a Deus consegui arcar com esse compromisso. E todos os dias eu vinha para cá, 7 da manhã, ia embora 10 da noite, mesmo sem treino, sem nada, porque eu precisava criar alguma coisa, né? Então, assim, na época da pandemia, a gente criou o Clube Mais Delivery, que eu pegava o carro da minha mãe emprestado, colocava alguns equipamentos dentro do carro e aí ficava oferecendo o serviço de treinamento para alguns alunos, para tentar receber alguma coisa para ajudar nos custos, né? Então, assim, eu fazia isso 2 vezes por dia, então por dia eu ia em 2 casas de famílias diferentes, e todos os dias aqui no clube a gente montou como se fosse um produtor aqui, né? Assim, da nossa forma amadora, com notebook, com lapela, caixinha de som, aquela coisa toda, para fazer lives pelo YouTube, né? Então, assim, foram cerca de 4 meses, né? Você tendo que tirar autoestima, vontade de onde não tinha, para poder estar na frente de uma câmera, treinando, para que a pessoa em casa também pudesse treinar fazendo aquilo que estava fazendo. Então, eu acho que, de fato, de todo esse tempo, esse foi o nosso maior desafio. E sair da pandemia, conseguir se reerguer, se manter e melhorar, acredito que pra gente traz um sinônimo de perseverança muito grande. Você acha que para quem quer empreender, qual que é a dica de tudo que você passou? Qual que é a principal lição, o principal conselho que você dá para quem quer empreender? Cara, primeiro, ter coragem, acreditar muito naquilo que você quer, porque às vezes as pessoas que vão estar do teu lado vão ser as pessoas que vão mais te indagar. Por que disso? O para quê? Será que tem necessidade? Então, assim, eu acredito que é coragem, de fato, como a gente está falando aqui, né? Que tem que ter coragem para empreender. A gente não pode ser pessoas normais. Quem empreende tem um pouquinho de loucura, porque se for normal, não sai do lugar. E você pode... Porque às vezes você não tem nada na tua conta. Só que você tem que fazer o teu negócio andar. Então, isso que eu chamo de loucura, é de você ir num banco e você pegar um crédito ali de 100 mil, sem saber como você vai pagar, mas acreditando que o teu negócio vai dar tão certo que você vai conseguir. Então, assim, empreender é isso, né? Porque como eu até hoje ainda não consigo ter um capital próprio do clube, como eu te falei, né? Só que isso não me deixa desesperado, porque eu acredito muito naquilo que a gente faz aqui, né? Então, assim, eu acredito muito no trabalho que a gente faz, no trabalho que a gente desenvolve, nos profissionais que a gente tem, que são pessoas muito boas. Então, isso faz com que a gente tenha um pouco de paz em relação ao trabalho. E como eu te falei, o que deixa a gente firme e de pé é a fé em Deus.